de quantos em quantos quilômetros que eu preciso falar para o meu cliente parar o veículo dele, trazer na minha oficina para fazer manutenção? Se a periodicidade de revisões é muito maior para veículos eletrificados, né, então a gente tem ali o medo, né, a possibilidade de que elas sejam menos seguidas ainda, né, essa especificação a cada 20 mil km vai ser mais esquecida ainda do que é por causa do carro a combustão normais, né. De quantos em quantos quilômetros que eu preciso falar para o meu cliente parar o veículo dele, trazer na minha oficina para fazer manutenção? Isso muda bastante, tá? Se o carro ele for híbrido ou ele for 100% elétrico. Por conta do motor a combustão, né? Exatamente. Quem é o principal fator de manutenção, ele continua sendo o motor a combustão, tá? Por mais que a gente mostrou aí que os veículos elétricos tenham bastante coisa para fazer manutenção. E aí, se a gente for ver os híbridos, né, que tem motor a combustão, que são os híbridos do tipo HEV ou PHEV, os plug-in ou os híbridos full, a periodicidade da manutenção ela vai acontecer normalmente, tá? Eu estou falando um caso genérico aqui, mas pode ter casos e casos, né? Normalmente a cada 10 ou 12 mil km. Isso é um período de manutenção normal para veículo a combustão, né? Uhum. Então a cada 10 a 12 mil km eu preciso parar e fazer a manutenção periódica ali de revisão. Já os veículos elétricos, isso dobra. Então você precisa ir metade das vezes na oficina. Você precisa ir menos vezes, né? Então, de 20 a 24 mil quilômetros são normalmente os intervalos de manutenção preconizados ali pela montadora. Então a gente faz menos revisão em veículo elétrico. Então a gente precisa aproveitar a oportunidade quando o veículo elétrico vem na oficina para fazer revisão e realmente revisar o que precisa ser revisado, né? Conseguir entrar ali, por exemplo, na plataforma Doutoria e ver os itens de revisão que a montadora pede para não deixar passar nada, né? Uhum. Se a periodicidade de revisões é muito maior para veículos eletrificados, né, então a gente tem ali o medo, né, a possibilidade de que elas sejam menos seguidas ainda, né? Essa especificação a cada 20 mil km vai ser mais esquecida ainda do que é por causa dos carros a combustão normais, né? Sim. E só que isso gera um problema muito grande, né? Conforme a gente comentou, tem muitos problemas que são causados por, às vezes, uma falta de troca de óleo. O próprio Corolla, né? Se não substituir aquele filtro da bateria que tem ali atrás, embaixo do banco traseiro, Isso, se ele ficar muito obstruído por sujeira, alguma coisa assim, vai causar um sobreaquecimento do sistema híbrido, né? E vai causar com que o carro tenha uma autonomia no modo elétrico muito baixa e vai acabar danificando a bateria com o tempo. Pode até acontecer isso. Então, é algo que pode trazer ali uma dor de cabeça para o proprietário do carro, né? É isso mesmo. E também o pessoal às vezes pensa que o veículo híbrido, por ele ter sistema elétrico, às vezes ele andar em modo 100% elétrico, ele vai usar menos o motor a combustão. Isso em partes é verdade. Só que quando ele usa, né? Só que tem um problema. Porque como o carro híbrido ele usa pouco o motor a combustão, é exatamente esse o pouco que é o problema. Porque se eu tenho um carro híbrido que ele é plug-in e eu carrego a bateria e ele quase não usa o motor a combustão, vamos dizer que ele faz meu trajeto diário no modo elétrico, até realmente aquele motor não vai ter um desgaste tão elevado, né? Porque você não vai usar, de fato você não vai ligar ele. Sim. Uhum. Mas agora se é um carro que ele vai passar por muita transição de liga, desliga, um pouco um período com o motor desligado, liga de novo, a temperatura do óleo do motor ela vai ficar variando muito. Uhum. Então se, por exemplo, eu pego um carro a combustão, saio em São Paulo, vou andar 7 km, o óleo vai esquentar, vai passar pelo período de aquecimento, vai chegar a 100 graus e ele vai continuar naquela temperatura até próximo a 100 graus, né? Até o destino. Agora, se for um carro híbrido, talvez o carro vai ligar no meio do trajeto para fazer uma ultrapassagem, desligou o motor. Aí o óleo começa a esfriar. Aí você vai fazer uma outra ultrapassagem, liga o motor, desliga. Uhum. E esse ciclo faz com que o óleo não se aqueça. Um dos grandes problemas do óleo não se aquecer, além de ele não atingir a viscosidade ideal, não ficar lubrificando as peças que ele precisaria de uma forma tão ideal, ele também nunca vai se livrar da umidade que vai chegar nele. E por que chega a umidade no óleo do motor? Aí chega na velha dúvida, por que chega o etanol no óleo do motor? Por que chega a gasolina no óleo do motor? Por que chega o diesel no óleo do motor? Uhum. Porque a vedação dos anéis do pistão não são ideais. Né? Então, a água ela pode ser tanto admitida do ar, né, que o ar tem umidade diluída nele, ou ela é um produto da combustão também. Então, quando você queima a gasolina com oxigênio, um dos resultados é água.
E essa água vai passar pelos anéis, vai chegar no cárter e vai se misturar no óleo. E ela se misturando no óleo, a água não tem as propriedades de lubricidade do óleo, né? E isso aí causa um problema. Vai contaminar o óleo. Contamina o óleo também. E aí, quer aumentar a assertividade dos seus procedimentos e a credibilidade aí da sua oficina? Chegou a hora de você adquirir a plataforma Doutor E, a maior e melhor fontes de informações técnicas automotivas do Brasil. E além disso, você conta com um suporte técnico especializado. Plataforma Doutor E, um funcionário a mais na tua oficina. Então é um problema. Os veículos híbridos, eles também têm seu problema específico relacionado ao óleo do motor. Ah, usa menos? Usa menos. Mas até que ponto esse menos é realmente benéfico, né? Se ele for um veículo que usa menos, mas ainda no trajeto de 10 km ele vai ligar 5, 6, 7 vezes o motor a combustão, talvez 5, 6, 7 vezes num cenário ultra severo. Não é nem severo, mas... Sim. Então é por isso que as montadoras mantiveram, né, essa faixa de 10 a 12 mil km aí para fazer as isso aí, em uso severo, corta pela metade. Né? Os veículos plug-in, né, os híbridos plug-in, eles sofrem mais com isso porque os HEVs até eles ativam mais vezes o modo a combustão, né? Motor a exatamente, combustão. O Priozinho da Doutor E ali é híbrido HEV, né? Que é do híbrido full que a gente chama. Você sai para andar 2 km, ele liga o motor 3, 4 vezes, o tempo todo, né? Justamente por ele ligar o motor a combustão toda hora, ele usa um sistema de trocador de calor para fazer a parte do aquecimento, né? E agora imagina num carro híbrido que tenha o híbrido plug-in, que tenha um motor elétrico forte, mas às vezes precisa do combustão para dar aquele boost. Complemento, né? Ali. Talvez você vai ligar só na hora da ultrapassagem, já vai ligar já liga em 4.000 giros para cima em alta carga, né? Então o uso ultra severo ali do motor, então ele é menos usado, só que o tanto que ele é usado, ele paga pelos quilômetros que ele não foi ligado. Exatamente. Então, beleza, voltando pro slide ali, fechamos essa parte de periodicidade de manutenção. E aí a gente entendeu que os híbridos têm a manutenção 2 vezes mais frequente do que os elétricos. Né? Então a gente consegue oferecer outros serviços, né? Além de troca de fluido, troca de óleo, né? Isso tem outras coisas e é bom você sempre conferir, né, os manuais ali da Doutor E de revisão, que são baseados em montadora, para ver todos os itens mesmo. Então inclusive dava para entrar em um, né? Pra gente olhar todo o manual. Podemos de entrar. Já que a gente falou bastante de Song, eu vou até entrar no Song aqui, cara. Já tá aí, já. Tá até na pré-seleção aqui. Então vamos lá, vamos colocar a Doutor E na tela aí na plataforma, beleza. Então eu vou entrar aqui, ó. A gente tem a parte de revisões, né? Vou entrar em revisões. E para quem nunca usou esse manual de revisões, é um manual muito interessante porque você tem 2 formas de usar ele. Você pode usar ele para uma revisão completa, que você vai colocar a quilometragem, ele vai te dar a lista de tudo que tem para fazer na quilometragem específica que o veículo tá. Ou você pode só consultar ali para ter uma ideia do que precisa ser trocado de tempos em tempos. Então aqui ele me pergunta se o carro está sendo usado em condição normal de uso ou se é uso severo. Eu vou colocar condição normal só para a gente ter um exemplo aqui, mas normalmente os carros são usados em uso severo aí na cidade. E aí a gente tem aqui a revisão rápida que eu falei para vocês, que eu consigo abrir aqui, ó, substituições por km. O que eu tenho que trocar no Song? Filtro de cabine a cada 12.000 km, filtro de óleo do motor a cada 12.000, óleo do motor a cada 12.000, filtro de ar do motor a cada 24.000, filtro de combustível a cada 24.000, filtro de ventilação do canister, aquele que eu falei para vocês anteriormente, a cada 48.000, fluido de freio a cada 48.000, velas de ignição a cada 48.000, tô narrando tudo aqui. Ó, filtro de óleo da transmissão automática a cada 72.000, líquido de arrefecimento da propulsão elétrica, eu estou sendo bem detalhista, né? A cada 100.000 e substituição do líquido de arrefecimento do motor a combustão a cada 100.000. Então você conseguiu ver tudo que precisa. E tem as revisões por tempo também, não? E tem as revisões por tempo. Ficou em dúvida aqui. Vou entrar na revisão completa e aí ele me pergunta qual é a quilometragem do carro. Vamos dizer que o carro chegou lá na minha oficina e está com 60.000 km. Eu entro aqui, 60.000 e iniciar a revisão. E aí ele vai me dar a lista detalhada, não só de fluido, de vela, de filtros, não, ele vai trazer mais itens que eu consigo agregar mais serviços, né? Então, eu vou abrir aqui, ó, na parte de ar-condicionado e arrefecimento. Nessa revisão de 60.000, ele me pede para trocar filtro de cabine,
para verificar o nível do líquido de arrefecimento e completar se necessário. Cara, isso aqui é muito legal, que eu consigo gerar um relatório depois e o cliente vai ver os itens que foram feitos. Então, pô, eu olhei o líquido de arrefecimento, é um trabalho, eu coloquei horas ali, né? Coloquei tempo de serviço. Então faz parte, você vai receber por isso. Ali dá uma inspecionada no sistema de arrefecimento. Eu não vou citar todos os itens, mas a gente consegue ver item a item. Ó, verificar condições, lubrificar os mecanismos de abertura do capô, portas, porta-malas, travas de segurança. Então são vários itens que você consegue inspecionar. Às vezes pega um problema ali que consegue resolver. Então a gente estava até comentando hoje. Se você manda um carro para a oficina e a oficina for uma oficina que tiver procedimento, né, de revisão, ele às vezes vai identificar que você está com uma lâmpada de freio queimada, né, que você está com o nível do líquido do para-brisa baixo. Então são vários detalhezinhos, mas que fazem a diferença para o cliente na hora que você pega o veículo revisado. Não importa se você retificou o motor do carro e você entregou ele com o volante torto. Isso atrapalha toda a experiência do serviço. Então, você precisa ter atenção nesse tipo de detalhes e justamente é isso que está no slide lá. A gente consegue ver outros serviços que podem ser agregados. Então, você consegue fazer uma troca de palhetas até mesmo. Né? Se você olhou e está ruim... Rodízio de pneus, né? Esses carros elétricos, principalmente, têm um alto peso e um alto torque. Então, muitas vezes eles desgastam muito o pneu de tração. A maior parte deles, os elétricos puros, tração dianteira, né? Quando é tração dianteira, muito peso, muito torque, pneu dianteiro não aguenta muito tempo. E o pessoal gosta de acelerar os carros elétricos porque eles são famosos por isso, né? Por dar aquela experiência e tudo mais. E o pessoal às vezes abusa. E essa parte também vai influenciar em coxins, né? Em buchas e tudo mais, que vão sofrer esse uso mais severo, né? Com maior nível de exigência, né? Então a gente colocou ali um scanner também, né? Eu acredito que a gente vai falar mais pra frente, mas você consegue, se o veículo tiver falha, né, fazer uma varredura via scanner. Tem alguns parâmetros que você pode informar pro seu cliente, né? Eu acredito que tá no slide mais pra frente, senão eu comento depois. Mas olhar desgaste, por exemplo, de pastilhas de freio e tudo mais. Então tem vários itens para serem revisados aí durante as revisões.